Muito bom, gente. Então, estamos aqui gravando a aula já. Daqui a pouquinho eu faço a chamada. Então, recapitulando tudo que nós estamos falando, né? Então, caderno de física está aberto na frente de vocês. Para de falar de chocotone, de panetone, que senão eu fico com fome, gente, eu não jantei. Vamos lá. Né? Então, na aula passada, nós estávamos falando, tá perdoado, de potência. Então, eu estava definindo a grandeza potência para vocês na aula passada, como sendo uma grandeza física que relaciona o trabalho executado, o trabalho efetuado durante um certo intervalo de tempo. Tá? Quanto mais tempo uma máquina leva para realizar o trabalho, menos potente ela é. Como o trabalho também está relacionado com variação de energia, nós podemos dizer que potência nada mais é do que variação de energia que acontece durante um certo intervalo de tempo. Unidade da potência no sistema internacional é joule por segundo. E joule por segundo nós chamamos de watts. E aí, na aula passada, eu estava falando para vocês da potência de alguns aparelhos que a gente tem em casa. Então, comecei falando da potência do chuveiro, mas nós temos vários outros aparelhos em casa que vem discriminado nele a potência e vem discriminada a tensão. Então, vem às vezes escrito 110 volts, 2000 watts. O que significam essas informações para nós, né? O volts é a diferença de potencial, é a tal da DDP, é o que vai produzir ali a corrente elétrica. E os 2000 watts é a potência do meu equipamento. Isso é, a capacidade aí que ele tem de realizar uma transformação de energia em um curto intervalo de tempo. Então, tem outras maneiras de calcular potência, vocês já devem ter visto em eletricidade, potência como U vezes I, potência como U quadrado sobre R, e assim por diante. Aí vocês viram lá com o professor de eletricidade básica, essas outras maneiras de calcular potência. No caso da energia elétrica, que a conta vem em casa, né? O Beson aí explicou para vocês. Então, no caso da energia elétrica da nossa casa, eu estava falando da conta da energia elétrica na semana passada, e aí eu disse para vocês que essa conta era calculada baseado na potência do equipamento que nós temos e o tempo que nós usamos esse aparelho. Então, se eu tenho um chuveiro de 5 quilowatts, né? Então, o chuveiro tem 5.000 watts de potência, eu posso escrever 5 quilowatts. Eu uso esse chuveiro por meia hora todo dia. Isso quer dizer que, ao final do dia, eu gastei uma quantidade de energia elétrica que é de 2,5 kWh. Isso se eu tomar um banho de meia hora nesse chuveiro, tá? Transformação que o chuveiro faz de energia elétrica em energia térmica, em calor. Se eu souber o valor de 1 kWh, então, vamos supor que 1 kWh em Campinas custe 20 centavos, eu não sei quanto custa, mas estou supondo aqui. Eu gastei com um banho 2,5 kWh de energia. Tudo bom, tudo bem. E aí, quanto que eu paguei só pelo banho que eu tomei aí de meia hora em um dia? Se o quilowatt-hora, eu não sei o preço, tá? Eu estou supondo. Se 1 quilowatt-hora custa 20 centavos e eu gastei 2,5 quilowatts-hora, eu vou estar pagando, vou fazer continha aqui, 2,5 vezes o 0,20 centavos, eu vou pagar 50 centavos aí pelo meu banho. Ok? Porém, a gente não toma banho apenas uma vez por dia, né? Tem pessoas que tomam 2 vezes por dia. Aí a gente multiplica isso por 30 dias, né? Aí são 50 centavos vezes os 30 dias.
Aí a gente gasta R$ 15 só com o chuveiro elétrico, tá certo? Só com gasto de energia de 85 centavos por quilowatt-hora. Eu tô por fora, Vitor. Eu sei que tá bem caro, depende aí da bandeira que a gente tá. E aí tem a taxa de transmissão dessa energia para sua casa, e tudo isso é cobrado, né? Então a gente consegue fazer com taxa. Então, se o Google diz, né, quem somos nós para questionar, né? Mas faz tempo que eu não vejo a minha conta de energia elétrica. Eu recebo por e-mail, mas eu nem abro. Já está em débito no banco, não adianta chorar, tem que pagar, né? Então já está em débito lá direto, tá? Então, aqui, mais ou menos, uma estimativa, só para ter uma ideia de como é que eu faço essas continhas de consumo de energia elétrica, baseado aí com a potência e com o tempo de uso do equipamento. Não, não se deve fazer gato, não, não se deve, tá? Isso pode, inclusive, prejudicar a rede elétrica na sua residência, quando não bem feito, né? Gato normalmente não é bem feito. Então, já sabemos calcular potência e já sabemos aí a unidade da potência. Quando a potência é muito alta, né, nós costumamos trabalhar em quilowatts. Lembre que o K em física representa 1000. Mas nós também temos, além do quilowatt, né, que é 10 a terceira watts, eu comentei na aula passada com vocês que existia o megawatts, que era o 10 a sexta do watt, e também tinha o gigawatts, que é o 10 a nona do watts. Isso para quando nós vamos trabalhar aí com unidades muito grandes, né? Olha aí o outro ensinando a fazer gato. Ah, meu Deus do céu, deixa depois a CPFL ficar sabendo aí, né? Das tretas aí que vocês fazem. Então, pessoal, só para lembrar, nós falamos disso na aula passada. Dá uma olhadinha aí no caderno de vocês. Vejam se vocês têm essas informações aí anotadas no caderno. Eu falei também que existem outras unidades de potência, além do watts, tá? Watts é no sistema internacional. Existe o tal do cavalo-vapor, que é abreviado por CV. Então, um cavalo-vapor, ele equivale a 735 watts. E também falei do HP, horsepower. É americano, então é mais caro, né? Então, no caso do HP, ele equivale a 746 watts. Tudo bem. Depois o Pedro pega essa aula gravada, alguma coisa do gênero. Então, nós já sabemos calcular potência, tá? Vamos falar de uma outra grandeza física, que também é comum, na verdade não é só comum como grandeza física, mas é uma palavra que faz parte até do nosso dia a dia, mas que nós vamos trabalhar aqui conceitualmente nessa parte de energia, é o tal do rendimento, ok? Então, vamos falar um pouquinho dessa grandeza física chamada rendimento. Eu acho que eu estou com um slide aqui aberto. Deixa eu dar uma olhadinha para ver se esse é só de potência. Eu cheguei a fazer exemplo de potência com vocês ou não? Esse aqui é de trabalho. Cheguei a fazer assim, uma máquina consome. Ah, não, esse aqui é rendimento já. Esse aqui já é rendimento. Acho que de potência estão relacionados a rendimento. Esse slide eu mostrei na aula passada. Então, vamos falar um pouquinho aqui do rendimento, certo? Não sei se vocês conseguem aí ver o slide, é só para não ficar fazendo aqueles desenhos horrorosos meus na lousa. Então, só para lembrar, tá? Escreva aí, rendimento.
Para calcular o rendimento, nós vamos usar essa letrinha aqui, que é um N mais bonitinho, tá? Ele é uma letra do alfabeto grego, que se pronuncia como eta. Então, eta. Tá? Um N mais chique. O que vem a ser o rendimento? O rendimento, ele relaciona toda a quantidade de energia que o meu equipamento ou a minha máquina usa, comparando essa energia com a quantidade total que foi fornecida para o equipamento. O que eu quero dizer? Aqui nessa minha figura, está escrito aqui uma representação de uma máquina M, tá? Essa máquina M, ela vai receber do sistema externo uma determinada quantidade de energia, que nós chamamos de energia total. Vamos continuar aqui, gente. Se eu quiser, eu posso dizer que ela recebeu uma potência de alguma fonte na qual ela está ligada. E essa energia ou essa potência que está sendo inserida na máquina é sempre para nós a potência total fornecida. Toda máquina, todo equipamento utiliza uma parte dessa energia para sua principal função. E aí nós chamamos essa energia que é utilizada na função apropriada da máquina como energia útil, ou dizemos que ele transformou aquela forma de energia que ele recebeu na energia que nós queríamos que ele transformasse. Então, ele tem uma potência que a gente chama de potência útil. Porém, todas as máquinas e todos os equipamentos não utilizam toda a energia total fornecida em seu funcionamento. Uma parte dessa energia é sempre perdida, ela é sempre dissipada na própria realização do trabalho. Por quê? Porque as máquinas possuem atrito, a máquina tem aquecimento. Então, se existe atrito, se existe aquecimento, eu sempre vou ter uma parte da energia que vai ser dissipada, que vai ser perdida. Isso é, não é para o funcionamento dela. Então, se eu pensar, por exemplo, no motor de um carro, o que acontece no motor de um carro? O motor de um carro, ele tem a sua válvula de admissão, que é por onde entra o combustível, tá? Então, isso seria a minha energia total que está entrando ali no cilindro do motor do carro. A válvula de admissão, ela fecha, e aí a gente tem um pistão que sobe e comprime esse combustível. Quando o pistão comprime esse combustível, nós temos um dispositivo chamado vela, que vai lançar uma faísca. Se for um motor a diesel, a própria compressão do cilindro, a própria compressão do combustível já é capaz de causar a explosão. Então, num motor a diesel, eu não preciso de vela. Eu preciso aí de uma chama, de uma faísca para causar a explosão. Mas no caso de etanol, no caso da gasolina, eu preciso fornecer também energia para que essa explosão aconteça. Então, eu forneci uma energia com o combustível para esse cilindro, a tal da energia total. Essa energia foi comprimindo, isso aqui aumentou a temperatura, teve uma faísca e esse pistão é jogado para baixo. Então, eu tenho um trabalho realizado nesse pistão, uma força aqui produzindo um deslocamento, tá? Então, uma parte dessa energia total vira energia útil, que é para o movimento do pistão, e uma parte dessa energia é o meu gás, que é liberado aqui, lá no escapamento, e é uma energia dissipada. Então, eu tenho uma parte do combustível dessa explosão que não foi utilizada aí para o movimento do pistão. Além disso, o que acontece com essa minha estrutura do motor? Ela é feita de ferro, ela é feita de aço. E aí existe um atrito entre o pistão e o cilindro. Tá, mas para controlar esse atrito entre o pistão e o cilindro, nós temos o óleo, né, que ajuda a deslizar e diminuir o atrito. Por isso que a gente tem que ficar sempre olhando o nível de óleo ali no cárter do motor, né, porque é importantíssimo a viscosidade dele, a quantidade, para diminuir o atrito.
tá? Mas embora exista óleo, vai ter um atrito aqui nesse motor. Isso quer dizer que uma parte da energia total fornecida vai virar aquecimento, energia térmica das partes do motor. E aí, o que eu faço com essa energia térmica que vai se acumulando aqui nas partes do motor? Eu tenho que retirar ela daí. De que maneira eu retiro ela daí? Através de uma refrigeração feita a água. Então, vai ter uma água que vai circular aqui em volta, né? Essa água, ao entrar em contato com as partes do motor, ela esquenta, né? Ela resfria o motor e ela esquenta. E essa água estando quente, ela vai lá para o radiador, que fica na parte da frente do carro, e vai trocar energia com o ambiente, o carro estando em movimento, e essa água esfria. Então, no motor de um carro, por exemplo, apenas uma parte da energia do combustível é utilizada no movimento. Outra parte virou energia térmica no funcionamento do motor e outra parte foi liberada ainda com o combustível queimado, tá? Fazer som com essa perda de energia, eu posso dizer que essa energia dissipada, Vitor, ela é também transformada em energia sonora, tá? Ela não foi transformada na função que era colocar, por exemplo, um carro em movimento, tá? Se você tem, por exemplo, uma televisão, vamos pensar aqui na televisão, né? A televisão, ela não é um motor, ela é um equipamento, tá? Qual que é a função da televisão? A função da televisão é receber energia elétrica. Então, uma TV, ela recebe energia elétrica, uma quantidade total de energia elétrica. Uma parte dela vira energia luminosa, uma parte dela vira energia sonora. Os equipamentos mais antigos tinham uma parte dela que virava ainda energia térmica. Nas TVs de tubo, elas esquentavam, então virava energia térmica, tá? Mas a função da televisão é luminosidade de imagens e sons que nós queremos ter do aparelho. Ah, mas tem outras funções também na televisão, tá? Você tem lá dentro capacitores, você tem lá dentro, nas placas, uma energia que é dissipada, tá? Que não vira aí nem energia luminosa visual que a gente tá usando, né? Tem a energia que vai lá para aquela lampadazinha que mostra quando a TV está ligada, quando a TV está desligada. Então, uma parte da energia elétrica vai para a função dela, né? Luminosidade, som. E uma pequena parte sempre é desperdiçada em alguma parte do sistema. Então, eu nunca consigo ter toda a energia transformada naquilo que é realmente função do meu equipamento. Todas elas acabam aí transformando uma parte de energia em algo que não nos é interessante, ou diríamos assim, algo que não nos é útil. Para calcular o rendimento de um motor ou para calcular o rendimento de uma máquina, o que nós fazemos? Nós podemos calcular esse rendimento olhando toda a energia que ele utilizou para o funcionamento e comparamos isso com a energia total que foi fornecida. Tá? Se ele utilizar toda a energia total, então minha energia útil for igual à energia total, o rendimento dessa máquina vai me dar o valor 1, que a gente é um número, né? Não tem unidade de medida o rendimento, porque seria joules dividido por joules. Aí ele não tem unidade. Normalmente, nós multiplicamos isso por 100, e aí nós dizemos que a nossa máquina tem um rendimento de 100%, o que não existe, ok? Poderia dizer, escrever essa expressão como sendo potência útil, a potência que a minha máquina utiliza, sobre a potência total, que é a potência que foi a ela fornecida. Mas eu não posso esquecer que potência e energia estão diretamente aí relacionadas uma coisa com outra, tá? O maior valor que o rendimento pode ter é 1. E isso, na teoria, me dá uma máquina com um rendimento de 100%. Todas as outras não possuem aí, sem ser na teoria, rendimento de 100%, porque todas elas têm energia dissipada. Se vocês quiserem, vocês ainda podem escrever que toda a energia fornecida, a energia total, ela é a energia útil mais a energia dissipada.
Se eu juntar o que foi perdido e o que foi utilizado, eu tenho aí a quantidade de energia total fornecida. Um sistema idealizado, você consegue ter 100%, tá? Por quê? Porque você está idealizando tanto a situação que nada vira aí energia térmica, nada vira energia sonora, e aí você tem, na teoria, nos exercícios de física, alguns deles aparecem isso. Nada com rendimento superior a 100%, tá? Porque para ter um rendimento maior do que 100%, quer dizer, eu vou ter que ter uma máquina, na verdade, que vai criar energia de algum lugar, né? E a gente sabe que a gente não cria energia, a gente transforma energia, ok? Então, aqui nós temos a situação de potência e rendimento. Vejam no caderno de vocês, se nós fizermos esse exercício aqui, ó. Uma força F de intensidade 20 newtons, é um exercício de potência. Dá uma olhadinha se a gente fez ou não. Se nós não fizemos, então vamos fazer agora. Eu achei que a gente tinha feito esse da moto aqui, ó, que também é de potência. Mas vocês não... Não, então eu não fiz nenhum exercício de potência ainda com vocês. Então vamos fazer aqui alguns exercícios de potência. Vou tirar aqui a resolução, né? Não deu tempo. Vou deixar só a apresentação do slide, agora eu não consigo ver o chat, daqui a pouquinho eu olho, tá? Vamos fazer esse exercício, e aí depois eu vou para o chat, vejo o que vocês escreveram, e enquanto eu faço a chamada, vocês copiam o enunciado, resolução, essas coisas, tá? O que o problema está me dizendo aqui? Existe uma força F de intensidade 20 newtons, então aqui não é uma autora, aqui está falando de uma pessoa que está puxando uma caixa. Então, se essa pessoa aplica uma força, ela consegue deslocar a caixa em 3 metros, a gente sabe que essa força que ela realizou, realizou um trabalho, tá? E aí o problema quer saber qual foi a potência que ela desenvolveu nesse processo, sendo que ela ficou puxando essa caixa num intervalo de tempo aí de 4 segundos. Então, a primeira coisa que a gente vai fazer nesse tipo de exercício é lembrar do conceito de que trabalho, ele é realizado por uma força, sempre que essa força produzir um deslocamento. Nós temos no enunciado que a força que essa pessoa aplicou é de 20 newtons e ela deslocou essa caixa por 3 metros, o que significa que ela realizou um trabalho de 60 joules. Ela transferiu 60 joules para essa caixa. Essa caixa ganhou aí energia cinética. Tá, mas o problema não quer saber o trabalho realizado pela força. O problema quer saber a tal da potência. Né? Em média, qual foi a potência aí que ela realizou? Então, a potência que ela realizou, nós vamos calcular como sendo o trabalho efetuado por essa pessoa durante o tempo que ela ficou puxando a caixa. Ela realizou um trabalho de 60 joules durante um intervalo de tempo de 4 segundos. Portanto, a potência desenvolvida para colocar essa caixa em movimento equivale a 15 watts. Ok? Então, aí, um exercício mais simplesinho possível que a gente consegue ter de potência seria esse daí. Ok? Vou apagar os meus rabiscos e deixar para vocês a resolução aí em PowerPoint para vocês copiarem. Tá certo? Quem estiver copiando o enunciado, copia tudo. Não, não é complicado esse assunto, não, Matheus. Esse assunto aí é bem tranquilo. Tá? A parte de energia, desde que você saiba identificar as formas de energia, os problemas são resolvidos facilmente. Tá? Tem velocidade, tem energia cinética, tem força, tem deslocamento, tem trabalho. Ok? Ah, depois que saiu do movimento circular, é tudo beleza, tudo festa, né? Movimento circular é um porre, vamos ser honestos, né? Ô, coisinha difícil. Chamada, pessoal. Quem tiver presente, põe um S para mim no chat, por favor. Breno está em aula, Breno.
Tá aqui com a gente. Aê, Breno. Salve, salve. Cadê o Bruno? Bruno tá aí. Salve, Bruno. Cadê o Caio Damasceno? Caio tá aí. Eu sei que um Caio está, eu não lembro se é o Damasceno. Salve, Maê. Não, Caio Gonçalves. Tá. O Damasceno acho que não entrou. Não. Continuando, cadê o Kaique? Kaique tá por aí, Kaique? Salve, Kaique. Diego. Oi, Diego. Cadê o Du? Du, cadê você? Dá um oi pra nós aí, Du. É, essa internet tá ajudando hoje, né, Du? Evelyn, cadê a Evelyn? Salve, Evelyn. Gabriel Luz. Salve, salve. Gabriel Machado. Eu sei que você é daí, Du. Tô sabendo. Vamos lá. Cadê o Gabriel Machado? Não. O Gabriel Mendes. Gabi Mendes tá aí. Cadê a Gi Marques? Salve, salve, Gi. A Gil. Gil Nicole aí. Giovanni. Cadê tu, Giovanni? Salve, Giovanni. Cadê o Gu? Dá um oi pra nós, Gu. Aí. Elô. Cadê minha amiga Elô? Salvinho, Elô? Cadê o João? Ô, João, cadê você, João? Dá um oi pra nós aí, João. Aê, boa noite, João Henrique. Pessoal, tô parando a chamada aqui, depois eu retomo, tá certo? Vamos para o próximo exemplo, ok? O que nos diz o próximo exemplo? Posso mudar a tela, pessoal? Alguém ainda copiando? Vamos para o próximo. Sim, você está copiando, Vitor? Não, você já copiou, Vitor. Você tirou print, Vitor. Estou sabendo que você copiou. Você tirou, copiou a imagem. Você não, nem tem caderno, Vitor. Nem tem caderno de física. Olha a vergonha aí. Olha isso, né? Próximo exercício. Vamos dar uma olhadinha no que o próximo exercício diz. Um guindaste ergue com velocidade constante. Isso é, se a velocidade não muda com o passar do tempo, isso significa que ele não tem variação de energia cinética. A energia cinética final é a mesma que a energia cinética inicial. Então, não tem variação de energia cinética. Mas ele vai erguer uma caixa de massa 500 quilogramas, ou 5 vezes 10 ao quadrado. Ele vai erguer do chão até uma altura de 5 metros. Se tem altura, variação de altura, existe energia potencial do tipo gravitacional. Então, tem que lembrar, ó, a energia potencial gravitacional, ela vai variar sempre que houver variação de altura. E nesse caso, o que nós sabemos? Nós sabemos que a caixa estava no chão, a altura do chão é zero, ele vai erguer essa caixa até uma altura de 5 metros, o que significa que aqui embaixo ele não tinha nem energia cinética, nem energia potencial gravitacional, mas quando ele chega aqui em cima, ele tem a tal da energia potencial gravitacional, tá? Para fazer isso, o motor demorou aí, o guindaste, demorou 10 segundos. Ele deu como informação a aceleração da gravidade, 10. E ele quer que eu calcule a potência. Aqui, eu não vou escrever que potência é trabalho dividido por intervalo de tempo. Trabalho é o mesmo que variação de energia. E a única energia que está variando aqui é a potencial gravitacional. Como é que eu sei que é potencial gravitacional? Porque mudou a altura. Tá? E para realizar essa modificação na quantidade de energia potencial gravitacional, ele levou aí um intervalo de tempo de 10 segundos. Calculando a energia potencial gravitacional, mg delta H ou mgh, tanto faz, dividido aí pelo intervalo de tempo. A massa, 500 quilogramas, ou 5 vezes 10 ao quadrado. A aceleração da gravidade, 10.
Variação de altura, 5 metros. Eu ia botando 25, é 5 metros. Tempo que ele demorou para efetuar esse serviço aí, 10 segundos. Eu posso simplesmente simplificar o 10 da gravidade com o 10 dos segundos. Eu fico, então, com 25 vezes 10 ao quadrado. Unidade disso, ou 2.500 watts. Ou, se quiserem, 2,5 quilowatts. Ok? Vou apagar essa rabisqueira toda que eu fiz e deixar a resolução do PowerPoint, que é mais bonitinha, mais organizadinha. Tá? Comprou caderno, Vitor? Sei, você comprar o caderno, tudo bem, né? Mas você está usando ele? Você está usando o caderno que você comprou, Vitor? Está, né? Porque não adianta nada comprar um caderno e não usar, filho. O caderno foi feito para se escrever nele. Fazer as anotações. Que bom, Vitor. Seu caderno comeu seu cachorro hoje, não foi seu cachorro que comeu seu caderno, foi seu caderno que comeu seu cachorro. É isso aí, Vitor. Copia mesmo, Vitor. Vamos lá. Continuando aqui. Chamada, enquanto vocês copiam aí. Né, Vitor? Para de escrever no chat, copia, Vitor. Vamos lá. Cadê o João Pedro? João Pedro tá aí na aula. João, cadê você, João? Já tá copiado, que bom. Cadê o João Vitor? O Macedo Carvalho, cadê você? João Vitor, tá por aí? Cadê o João Vitor Santos? Salve, salve. Calma, Vitor André. Chega você, calma aí, calma aí. Cadê o João Vitor Lima? João Vitor Lima. Cadê a Ju? Salve, salve, Ju. Cadê a Juju? A Viana? A Viana não está assistindo, ela assiste as aulas gravadas, né? Cadê a Laurinha? Laurinha tá aí. Laurinha me mandou uma mensagem esses dias. Cadê o Lucas? Luquinhas, cadê você? Oi, Lucas. Cadê o Luiz Guilherme? Luiz, dá um oi para nós se estiver aí na aula, Luiz. Onde está o Matheus Estevam? Fala aí de novo, Matheus. Dá um oi aí. Aê, salve, salve, Matheus. Matheus Henrique. Opa, é nóis, né, Matheus? Cadê o Nicolas Félix? Salve, Nicolas. Nicolas Cardoso. Grande. Pedro Bongartel. Pedrinho, dá um oi pra nós. Cadê minha amiga Harika? Dá oi. Aê, Harika. Cadê o Rian? Que não pede uma aula minha? Salve, salve, Rian. Grande, Rian. Vai ser monitor aí o ano que vem, Rian. Cadê o Vitor André? Ó, Vitor, tá chiquetoso hoje. Boa noite, boa noite. Boa noite. Cadê a Vicky? Dá um oi pra mim, Vicky. Boa noite, Boa professora. noite. Mãe. Vamos lá. Matheus Rodrigues está presente. Matheus Rodrigues. Você viu, Harika? Que honra. Honra é minha de ser sua amiga, Harika. Não é? Eu que tenho que ser honrada de ser amiga, de ter conhecido você. Vamos lá. Você ainda vai ser rica e famosa, ainda vou falar, gente, eu era amiga da Harika, tá? Tá pensando o quê? Acredito aí no seu potencial, tá? Vamos lá. Aí, ó, Breno. Inveja do quê, Breno? Você também é amigo da Harika, também é meu amigo, Breno. Tá com inveja do quê, Breno? Breno, eu nem vou falar que eu vou ficar muito orgulhosa de ser sua amiga aí, Breno, porque eu sei que você nem vai morar no Brasil depois que você se formar, Breno, nem vai lembrar da gente, Breno. Vai morar aí fora do país aí, sabe? Vai esquecer dos humildes professores do colégio. Cara. Vamos lá, pessoal. Próximo exemplo.
Posso mudar aqui, ó? Vamos lá. Continuando. Próxima situação, essa aqui da motoca. Né? Ó, um exercício aí com uma resolução um pouquinho maior. Deixa eu passar para a apresentação. Vamos lá, que aqui tem bastante coisa para vocês escreverem nesse exemplo. O que esse exemplo está nos contando? Uma motocicleta parte do repouso numa superfície horizontal. Considere a massa do sistema moto-piloto M, igual a 200 kg. Isso é, o piloto e a sua motoca juntos têm 200 kg. Despreze qualquer resistência ao movimento e suponha que o motor exerça uma força constante e paralela à direção da velocidade. Blá, 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 blá. Vamos lá. Após percorrer 200 metros, a moto atinge 72 km por hora. Então, informações importantes. Ela partiu do repouso, ok? Partir do repouso já significa para nós o valor de uma velocidade, que é a velocidade inicial, 0. Nós sabemos a massa do conjunto, piloto e motoqueiro, 200 kg. Nós sabemos qual foi a distância que ele percorreu. Ele percorreu 200 metros. E no final desses 200 metros, a velocidade aí da motoca era de 72 km por hora. Lembrando, eu não posso trabalhar nessa unidade, quilômetros por hora. Então, eu vou dividir isso por 3,6 e vou achar essa velocidade em metros por segundo. Então, tá aí, velocidade aí da motoca de 20 metros por segundo. Depois ele quer saber a potência média da força no percurso referido de 200 metros. E aí ele quer saber a tal da potência instantânea. Isso é, lá no final dos 200 metros, naquele instante, lá no finalzinho do percurso, só naquele instante, onde a velocidade era de 72 km por hora, quanto valia essa potência? Tá certo? Vou pegar aqui o desenho já do PowerPoint, porque se eu desenhar a minha motoca, o meu motoqueiro, vocês vão ficar com inveja aí do meu desenho, né? Porque é muito bonito. Então, eu vou usar o desenho do PowerPoint, que não é tão bonito quanto o meu, mas aí vocês não se sentem deprimidos com o desenho que vocês fazem, né? O desenho do PowerPoint não é tão bonito quanto o nosso. Vamos lá. Informações que a gente tem no desenho. A massa do conjunto M. Nós sabemos aqui pelo desenho velocidade inicial, no instante t igual a 0. Nós sabemos aqui a velocidade final. Nós temos a distância no percurso AB. E nós queremos saber a potência. Tem vários caminhos para eu calcular essa potência. Se eu pensar que mudou a velocidade, eu posso pensar que a potência é a variação da energia cinética que aconteceu durante um certo intervalo de tempo. Tá? Mas a primeira coisa que eu vou precisar descobrir é quanto tempo ele demorou para variar essa energia. Então, esse é um caminho, tá? Então, primeira coisa, variação da energia cinética seria a energia cinética final menos a energia cinética inicial. E para calcular a energia cinética, eu tenho que lembrar que é mv² sobre 2. Como inicialmente estava em repouso, ele não tem energia cinética no início. Então, a variação da energia cinética corresponde apenas à energia cinética que ele tem lá no final, que é o tal do mv² sobre 2. Nós sabemos a massa do conjunto, ela é 200. Nós sabemos a velocidade final, 20 ao quadrado, sobre 2. Daqui eu tiro, então, que a energia cinética vai ser, vou simplificar o 200 com o 2, vai ficar 100. 20 ao quadrado vai me dar 400, e aí eu vou fazer 400 vezes 100, o que vai me dar 40 mil. 40 mil joules, ou 40 quilojoules. Tá, mas a pergunta não era energia cinética. A pergunta era
potência. Então, eu já sei a variação de energia. O que está faltando para mim é o intervalo de tempo. Então, o que eu vou fazer para descobrir esse intervalo de tempo? Eu primeiro vou ter que descobrir a aceleração, tá? É um probleminha que não tem tempo, mas tem distância, tem velocidade, então eu vou começar pensando no meu coleguinha Torricelli, v quadrado igual a v zero ao quadrado, mais duas vezes a aceleração vezes o deslocamento. Eu vou achar a aceleração primeiro, para depois conseguir descobrir o tempo, tá? Não tem outra expressão que eu consiga. Se eu for usar o sorvete para achar o tempo, sorvetão, né? Eu preciso ter a aceleração para achar o tempo. Se for pensar em boate, eu preciso da aceleração para achar o tempo. Então, eu vou começar achando a aceleração. Velocidade final, 20. Velocidade inicial, 0. A aceleração eu não sei, mas eu sei que ele se deslocou por 200 metros. 20 ao quadrado é 400, 0 ao quadrado é 0. 2 vezes A vezes 200 vai dar 400A. Daqui eu tiro, então, que a aceleração vale 1 metro por segundo ao quadrado. Se eu sei a aceleração, agora eu consigo descobrir a velocidade. De que maneira? Vou pôr aqui no cantinho, eu consigo descobrir o tempo. Vou pôr aqui no cantinho. Eu vou usar voate. V igual a V0 mais AT. Tenho a velocidade final, 20. Tenho a velocidade inicial, 0. Tenho a aceleração, 1. Com isso, eu descubro o T, que vai ser 20 segundos. Então, para fazer esse deslocamento, ele demorou aí um intervalo de tempo de 20 segundos. Portanto, a potência média vai ser a quantidade de energia cinética que ele transformou, que ele variou aí, que são os 40.000 joules, dividido pelo intervalo de tempo, que era 20 segundos. E aí eu vou achar uma potência, posso cancelar um zero com um zero, aí fica 4.000 sobre 2, que é de 2.000 watts. Ou, se eu quiser, essa potência é de 2 quilowatts. Não põe a hora, hein? Se eu colocar hora aí, eu estou falando em energia. E o problema está me perguntando potência. Tá? Então, resolvemos o item A. Agora, nós vamos para o item B. Tá? Para resolver o item B, eu vou usar uma outra expressão para potência, que eu acho que eu não comentei com vocês. Tá? Que expressão é essa? Eu posso escrever de novo, ó, que potência é trabalho dividido por intervalo de tempo. Isso aí para nós é potência. Trabalho pode ser escrito como força vezes deslocamento. Trabalho é força vezes deslocamento. Isso dividido pelo intervalo de tempo. Deslocamento dividido por tempo, ΔS sobre ΔT, é velocidade. Então, nós podemos calcular potência como sendo força vezes velocidade. Ah, mas o exercício não me deu a força. Eu sei a velocidade lá no final, que é o que ele quer para saber a potência útil, ó, lá nos 72 km por hora. A gente consegue calcular a força desse motor, porque força é massa vezes aceleração. A massa é 200, a aceleração é 1, portanto, a força que esse motor está aplicando aí no seu deslocamento, ela é de 200 newtons. A velocidade é o tal dos 72 km por hora, que é o mesmo que 20 metros por segundo. Isso vai dar uma potência naquele instante de 4.000 watts, ou 4 quilowatts. Então, calculamos aí a potência no instante em que ele está com a velocidade de
72 quilômetros por hora. Vou tirar esses rabiscos todos do PowerPoint e vou deixar para vocês a resolução aqui mais bonitinha, tá? Então, ó, na resolução aqui, eu comecei por Torricelli, tá? Então, na minha resolução aqui, comecei por Torricelli, para achar a aceleração. Prefere meus rabiscos, Breno? Aí eu tenho a força, já calculada aqui no cantinho. Calculei trabalho ou variação de energia, tá? Então, da próxima vez eu deixo em meu rabisco, tá bom? Aí eu calculei o trabalho, lembrando que trabalho também é variação de energia cinética. É que para quem tira print, depois os meus negocinhos ficam tão feios, né? Aí tá o cálculo da potência aqui do item A. Então, os próximos eu vou deixar meus rabiscos, tá bom? É que aí eu não vejo vocês no chat, se eu deixo os rabiscos. Aí eu não consigo saber quando vocês terminarem de copiar ou não, tá? Aí o item A e B. Vou dar um tempinho para quem está copiando. Mas eu usei aqui as mesmas coisas. Ok. Essa aqui pode dar print. Pessoal, esses slides estão lá no e-book. Se vocês precisarem depois, não precisaria nem dar print neles. É só ir lá no e-book, abrir os slides. Tá tudo lá. Dá até para baixar aí para o celular de vocês, para o computador, o slide. E aí vocês consultam a hora que vocês precisam. Abre uma pastinha lá de física, em algum canto, escreve lá slides de aula e salva tudo lá. Podemos ir para o próximo exemplo. Esse aqui tem um enunciado longo, eu achei o enunciado desse aqui bem longo. O próximo já tem, acho que, um enunciado mais curtinho. Não, não tem não. Tem gráfico, eu achando que tem enunciado curtinho. Deixa eu só ver se esse aí é de potência mesmo. Tá, é de potência, porque às vezes tem alguns exercícios que não são de potência e estão no meio do caminho aí, meio que bagunçados. Então, já não vejo mais o chat, estou indo para o próximo exemplo, tá? O que diz aí o próximo exemplo? Um bloco de massa 15 quilogramas repousa sobre uma mesa horizontal e sem atrito. No instante t igual a 0 segundos, passa a agir sobre ele uma força, cuja potência é dada em função do tempo conforme o gráfico. Então, vamos analisar aqui o gráfico. Quando t era 0, não tinha potência nenhuma atuando, não tinha força aplicada, mas aí no intervalo de 20 segundos, a potência foi aumentando até que ela atingiu 100 watts, isso significa que teve uma força aí atuando, realizando o trabalho, e depois essa potência, nos próximos 20 segundos, ela ficou constante, tá? Ela não saiu do 100. O que o problema me diz? Desprezando o efeito do ar, supondo que a força referida seja paralela à mesa, determine. Ah, cadê as perguntas, né? Pessoal, o que é para determinar aqui? Coloquem aí. Item A. Ele quer que a gente diga o trabalho no item A. Faltou os itens. Sabia que está faltando alguma coisa aqui? E no item B, deixa eu ver aqui o que ele queria mesmo. No item B, ele quer saber quanto vale a velocidade lá no final desses 40 segundos. Eu acho que é isso que ele pede. Se eu me recordo, deve ser isso. Se não for, a gente calcula isso, tá? Então, nós vamos começar calculando primeiro o trabalho, nesse intervalo de tempo aí de 40 segundos, e depois nós vamos calcular a velocidade aí no final dos 40 segundos. Informações que a gente pode tirar de um gráfico. Inclinação de reta, pode ter algum significado para nós, e área. Vamos pensar primeiro nessa área aqui, que é constante, tá? Nessa área que é constante, vamos ver se ela traz algumas informações para a gente de alguma grandeza física. Como é que eu calculo a área dessa figura? É base vezes altura. Então, se eu pegar a base é o intervalo de tempo.
A altura, nessa minha figura, corresponde à potência. Então, se eu for calcular a área é a base vezes a altura, a área, portanto, vai ser a potência multiplicada pelo tempo. E nós sabemos que potência vezes tempo é o mesmo que variação de energia. Eu estava usando até essa expressão ali no cálculo da energia elétrica, da conta, né? Pega a potência do aparelho, multiplica ali pelo tempo de uso. Então, se eu pegar a área toda dessa minha figura, eu descubro, com a informação dessa área, a variação de energia. E nós sabemos que variação de energia e trabalho são as mesmas coisas. Toda vez que eu realizo um trabalho, eu modifico a quantidade de energia. Então, eu vou começar calculando o trabalho nessa primeira parte aqui, ó, a área desse triângulo. E depois eu vou fazer a área do retângulo. A área do triângulo, ela é base vezes altura, dividido por 2. A base mede 20. A altura mede 100. E aí, vou dividir isso por 2. Daqui a gente tira, então, 20 dividido por 2 dá 10. 10 vezes 100, 1000. 1000 o quê? 1000 joules. Esse foi o trabalho aí realizado na primeira parte. Agora eu vou calcular o trabalho realizado aqui na segunda parte da minha figura. Se quisesse, poderia ter calculado como a área da figura total, né? A área de um trapézio. Aqui eu estou calculando em partes apenas. Base vezes altura. A base, ela vale 20. A altura vale 100. Daqui eu tiro, então, 2000 joules. Portanto, o trabalho, na minha segunda figura, vale 2000 joules. O que significa que o trabalho total aí realizado nesses 40 segundos equivalem a 3000 joules. Então, o item A queria saber aí o trabalho efetuado, o trabalho realizado. Não tem a pergunta, né? Está um enunciado sem pergunta. E eu não vou apertar Enter, senão vai mostrar a resolução do PowerPoint. E aí eu estou supondo aqui que ele deve querer saber aí a velocidade no final desses 40 segundos, tá? Para saber a velocidade no final dos 40 segundos, eu vou partir do pressuposto que trabalho é variação de energia. Como ele diz que está variando a velocidade desse corpo, vamos voltar lá. É uma massa que repousa, né, sobre uma mesa, passou a agir sobre ela uma força, e essa força produziu aí um deslocamento, variou aí a velocidade. Então, nessa situação, se trabalho é variação de energia cinética, nós podemos dizer que trabalho é a energia cinética final menos a energia cinética inicial. Como ele disse que repousava, a velocidade inicial é zero. Então, ele não tem energia cinética no início. Portanto, para nós, o trabalho vai ser igual à energia cinética final. E aí eu preciso lembrar da equação da energia cinética, que é mv ao quadrado sobre 2. Nós já calculamos o trabalho, e esse trabalho deu 3000 joules. Nós temos a massa do enunciado do exercício, que é 15. Eu estou supondo que a pergunta é a velocidade. Está ao quadrado sobre 2. Daqui eu tiro, então, que 6.000 é igual a 15v quadrado. 6.000 dividido por 15 é v quadrado. E 6.000 dividido por 15 vai me dar 400. O v, portanto, vai ser a raiz quadrada de 400, que é 20 metros por segundo. Lembrando que o enunciado está faltando aqui as perguntas. Eu estou supondo que ele queira saber o trabalho nos primeiros 40 segundos. E estou aí cogitando a possibilidade dele querer a velocidade no final desses 40 segundos. É um gráfico de potência
por tempo. E aí, uma informação legal que ele me deu, que eu pude extrair aí desse exercício, é que se eu calcular a área em um gráfico de potência por tempo, eu descubro a variação da energia. Ok? Vou dar aí um tempinho sem ver o chat, porque vocês querem copiar rabiscos, né? Então, vou liberar aí para vocês copiarem os rabiscos. E aí, daqui a pouquinho, eu coloco a resolução do PowerPoint. Vitor, você consegue abrir o microfone, né, Vitor? Então, Eu consigo, professor. legal. Então, você fica aí de olho no chat para mim. Se o pessoal terminar de copiar, você me avisa que aí eu mudo o slide. Vou para o próximo. Pode deixar. Tá? Então, dá só mais um tempinho para o pessoal copiar. Porque se eu diminuir isso aqui, apaga tudo. É uma rabisqueira só, e eu não conseguiria entender depois. Eu, por exemplo, se fizesse as anotações desse rabisco, não ia entender na dica de nada depois. E aí eu quero ir para o próximo exemplo. Eu acho que o próximo exemplo já deve ser rendimento. Pessoal, se alguém ainda estiver copiando, põe um C no chat. Letrinha C. Professora, eu acho que ninguém está copiando, tá? Então, pode passar. Então, vamos para o próximo. Tá aí na resolução de PowerPoint. Próximo exemplo. Vamos lá. Nem sei que número é esse. Esse exemplo 4, 5, 6. É o próximo exemplo. O que diz aí o próximo exemplo para nós? Um enunciado curtinho, que bacana. Uma máquina consome 5 HP em sua operação. Se ela está consumindo 5 HP na sua operação, isso quer dizer que a potência total que ela recebeu foi de 5 HP, né? A operação aí da máquina é para transformar em energia útil e mais a energia dissipada. Então, eu tenho aqui a potência total que foi consumida. Isso é, a útil mais a dissipada. Sabendo que 3 HPs são perdidos, então, olha, ele me deu a informação da potência dissipada. Foi perdido aí 3 HPs. Qual o rendimento dessa máquina? Tá? Para eu saber o rendimento dessa máquina, eu vou descobrir a potência útil. Bem simples descobrir a potência útil, né? O que nós sabemos? Nós sabemos que uma máquina consome uma quantidade de energia ou uma potência para o seu funcionamento, que é a tal da potência útil, mas ela também consome uma parte da energia dissipando, uma tal de energia dissipada ou potência dissipada. Tá? Se ela consumiu 5 HP e 3 HP foi dissipado, isso significa que ela utilizou, uma conta aqui muito difícil, ela utilizou 2 HP no seu funcionamento. Tá? Se ela consumiu do meu sistema 5 HP e dissipou 3, é porque no funcionamento daquela máquina, para realizar trabalho, ela usou apenas 2 HP. Ela dissipou mais do que ela usou. Essa máquina aqui tem um rendimento baixo, por sinal, né? Para eu calcular o rendimento, eu vou pegar a potência que ela utiliza e vou dividir isso pela potência total que foi fornecida para ela. Então, ela utilizou 2 HP de um total que era 5, o que significa que o rendimento dela é 2 dividido por 5, que vai me dar 0,4. Eu posso deixar o rendimento como 0,4, ou ainda eu posso pegar esse rendimento, multiplicar por 100 e dizer que essa máquina tem um rendimento que equivale a 40%. Rendimento baixo. Ela mais dissipa a energia do que transforma naquilo que ela realmente precisava transformar, aquilo que era útil no seu funcionamento. Tenho mais exemplos ainda para fazer, se eu não me engano. Tem acho que mais um só. Um tempinho aí para quem está copiando. E aí eu vou para o último exemplo da aula de hoje.
Pessoal, alguém ainda copiando? Se tiver, avisa lá no chat e o Vitor me avisa. Se não, eu mudo de slide de novo. Tá? Se estiver copiando, avisa. Pode passar, professora. Acho que Posso não mudar tem para o ninguém próximo copiando, não. slide. Beleza. Ai, esse povo, quero só ver esses cadernos um dia, viu? Vamos lá. Último exemplo da aula de hoje. A água é retirada de um poço de 18 metros de profundidade. Olha, se eu já tenho informação de altura, eu já sei que esse exercício envolve energia potencial gravitacional. Tá bom? Então, primeira coisa, tem altura, tem energia potencial gravitacional. Tem velocidade, tem energia cinética. Então, a água é retirada de um poço de 18 metros de profundidade com o auxílio de um motor de 5 HP. Então, essa aqui é a potência total do funcionamento do meu motor. Vamos separar essa informação. Potência total, 5 HP. Determine o rendimento do motor se 420 mil litros de água, então, se eu tenho o volume de água, eu sei aqui a massa dessa água, tá? Só que eu vou transformar esse litros aí para quilogramas, ok? Então, eu tenho aqui volume a princípio, mas eu vou transformar em massa. O motor retira 420 mil litros de água em 7 horas de operação. Então, eu sei o tempo de funcionamento do motor. E aí, ele me deu um HP igual a 3 sobre 4 quilowatts. Ele me deu como informação a aceleração da gravidade. Ele me deu como informação a densidade da água. Para que ele me deu essa informação da densidade da água? Para eu saber a massa de água, ok? Então, separando aqui os dados que nós temos de informação. Se a densidade da água é de 1 quilograma por litro, 1 quilograma por litro, eu consigo, com uma regrinha de 3, achar a massa que corresponde a 420 mil litros, tá? Se 1 quilograma equivale a 1 litro de água, 420 mil litros vão corresponder a uma massa de 420 mil quilogramas. Então, olha, já sei a massa. 420 mil quilogramas. Então, já usei aí uma conversão de unidade. Eu consigo descobrir a potência que foi utilizada para erguer essa água. De que maneira eu vou calcular essa potência utilizada? Eu vou pensar que houve uma variação de altura, então houve uma variação de energia potencial durante um certo intervalo de tempo. Então, a função da máquina é erguer água. Energia potencial gravitacional, mg delta H, ou mgh. E ele fez isso durante um certo intervalo de tempo. Nós sabemos qual foi a massa, nós sabemos a aceleração da gravidade, nós sabemos a altura e nós sabemos o tempo. Porém, vamos tomar um certo cuidado. O tempo está em horas. E eu vou passar isso aqui para segundos. Então, 7 horas, eu multiplico por 3.600, a cada uma hora tem 3.600 segundos, e eu vou precisar dessa conversão aqui, deixa eu pegar minha calculadora, para poder resolver esse exercício, porque eu preciso do tempo em segundos, tá? Para poder, deixa eu ver se eu vou precisar converter ele mesmo, mas preciso sim. Então, 7 horas, vocês fizeram a continha? 7 vezes 3.600? Dá 25.200. 25.200, isso aí, 25.200 segundos. Então, eu tenho massa, vamos substituir aqui, os números estão grandes, mas vai acabar reduzindo. 420 mil, aceleração da gravidade 10, a altura 18 metros, e aí nós vamos dividir isso aqui pelo intervalo de tempo, porque a minha resposta precisa estar em watts aqui. Dividido por 25.200.
200. Isso vai dar uma potência útil, fazendo as continhas aqui, de 3.000 watts, é isso? Se alguém tiver uma calculadora aí, se eu não me engano, dá 3.000 watts. Que se eu quiser, eu posso escrever como 3 quilowatts. Lembrando, isso aqui é a potência útil, tá? Mas o problema quer que eu calcule rendimento. Essa é a pergunta. Qual é o rendimento? Então, meu motor leva água lá do fundo do poço para cima. Ele leva sempre 420 mil litros de água a 18 metros de altura e ele ficou trabalhando, efetuando isso durante 7 horas. Eu sei que existe uma potência total que é fornecida para esse motor de 5 HP. E eu calculei a potência que ele usa, né, durante 7 horas para erguer aí essa quantidade de água. Ele me deu como informação que 1 HP é 3/4 de quilowatts, tá? Então, se 1 HP é 3/4 de quilowatt, 3 quilowatts, eu vou transformar em HP. Corresponde a quantos HPs? Tá? Mais fácil transformar em HP do que transformar em quilowatt. Então, multiplicando isso em cruz, eu fico com 3/4 de x igual a 3. O x, portanto, vai ser 3 vezes 4 sobre 3, o que vai me dar 4 HP. Então, eu peguei essa minha potência útil, que estava aqui, e transformei ela em HP. Tá? Agora, eu calculo o rendimento. O rendimento é a potência útil sobre a potência total. A potência útil foi 4 HP, a potência total que foi fornecida, 5 HP, então o rendimento dessa máquina vai me dar 0,8, o que significa que o rendimento dela corresponde a 80%. Então, esse motor tem um rendimento de 80%. Ele dissipa 20% de toda a energia que foi fornecida para ele nesse processo aí de erguer a água lá do fundo do poço, certo? Pessoal, esse é o nosso último exemplo de exercícios de potência, rendimento. Falta aí 5 minutinhos para terminar a aula, 5 minutinhos, não dá acho que nem para tirar dúvida de um exercício, mas se alguém já começou a trabalhar na lista e quiser perguntar, quiser tirar alguma dúvida dos exercícios de energia, a gente aproveita esses últimos 5 minutinhos aqui da aula para esclarecer as dúvidas. Estou tirando aqui do PowerPoint, deixa eu descartar aqui todos os meus rabiscos. Pronto, agora eu volto a ver o chat. Ai, Harika, era para esperar agora? Ai, Harika, sorry, so sorry. Harika, agora já foi. Ok. Então, pessoal, a data da lista, provavelmente vou mudar do dia 14 para o dia 17. Vocês ganham aí mais 3 dias, praticamente, para fazer a lista. A lista é tranquila. E aí, se vocês tiverem alguma dúvida, quem já estiver trabalhando na lista, a gente pode tentar esclarecer as dúvidas na aula de quarta-feira. Mas quarta-feira eu precisava começar assunto novo com vocês. Caso vocês estejam trabalhando na lista e tenham muitas dúvidas, aí a gente fica essa aula tirando dúvidas. Caso contrário, caso vocês não tenham começado a lista, aí eu vou começar o assunto novo. Monitoria, isso aí, Breno, temos aí monitoria, os monitores estão recebendo lá aquele salário gordo, né, para fazer monitoria, vai lá apurrinhar os monitores, ok? Pessoal, estou encerrando aqui a gravação, no Discord, né, eu tô lá no Discord da monitoria, mas eu não entro para ver muita